Vamos lá. Vamos falar sobre os climas e vegetações da Europa. Embora seja o segundo menor continente da Terra, essa massa continental europeia, ela estende, né, da Islândia no norte, a Grécia e as ilhas mediterrâneas de Chipre e de Malta ao sul, os montes Urais a leste, a costa de Portugal ao oeste, banhadas pelo Oceano Atlântico e tal. Por isso nós vamos ter diferentes tipos de clima, vegetação que podem ser verificados de acordo com a variação da latitude, ó, quanto mais se afasta, mais relevo, dobramentos modernos, planaltos, planícies, então nós vamos ter uma variação. Continentalidade, quanto mais continental for, um clima menos úmido, aquela coisa toda. A maritimidade, a influência do mar, né, da corrente do Golfo que esquenta aquela parte próxima ali, né, do Reino Unido, França, Alemanha ali, que faz com que nós tenhamos um verão ali, né? Entre outros fatores aí que vão influenciar, tudo bem? Ok? Então vamos começar pelos climas da Europa. Já que quase tudo totalmente situado na zona temperada do hemisfério norte, certo? A região é predominante o clima temperado, então nós vamos ter mais climas temperados, mas não só, tá bom? E as estações geralmente são bem definidas. Aquela, quando a gente era um pouquinho mais jovem, mais criança, aí a gente fazia aqueles desenhos das 4 estações bem bonitinho e tal. Como sabemos que no nosso país não há essas estações bem definidas, mas tudo bem. Somente lá no extremo norte do continente, que apresenta climas frio e polar. Nós vamos ver também a característica, pois tem partes do continente que estão próximas ao Polo Norte. Então vamos falar sobre o temperado oceânico. Ele ocorre na parte ocidental, onde eu estava comentando com vocês, que recebe a influência da corrente do Golfo e da maritimidade, né? Recebe essa influência, é mais úmido, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, com as temperaturas mais amenas, certo? Mas e o temperado continental, que não sofre a influência da maritimidade, que ocorre no interior do continente, né, na parte mais do interior, aí, como disse, ele abrange a porção central e oriental da Europa, né, mas o centro para leste, tá ok? No nosso caso aqui, ele não tem influência da maritimidade, então ele vai ser influenciado pela questão da continentalidade. Ele é seco, ó lá, já não é mais úmido como o outro. Apresenta verões quentes, bom, inverno extremamente frio, entendeu? A corrente do Golfo do temperado oceânico já faz com que o inverno seja mais chuvoso e tal, menos frio, mais, né? E o Mediterrâneo ocorre na porção sul, onde está a Itália, a Espanha, a Grécia ali e tal. Ele ocorre ali, principalmente a parte que é banhada pelo mar Mediterrâneo. Apresenta verões quentes e secos, com médias mais ou menos de 20 graus em julho, e inverno com média de 6 graus em janeiro, né? Ideal, né? Depois nós vamos ver. Sofre a influência direta do mar Mediterrâneo, tá? Depois nós vamos ver que é propício para o cultivo de oliveiras e tal, aquela coisa toda. Semiárido, parecido com o Nordeste, lá a parte do Nordeste, não todo o Nordeste, mas a parte do sertão nordestino. Onde
as temperaturas de verão alcançam em média 22 graus e os invernos são frios com médias de 1 grau. As chuvas, assim como aqui no sertão nordestino, são escassas, porém são bem distribuídas durante o ano, tá? Ocorrem nas terras ao norte do Mar Negro e a noroeste do Mar Cáspio, em território da Ucrânia e da Rússia. Então, já sabe onde ocorre e como ocorre, tá ok? O frio de montanha, aquilo que a gente estava falando, predomina geralmente onde nós temos os relevos mais elevados, né? Então, está nos Alpes escandinavos e nos altos do norte da Itália e do sul da Suíça, certo? Então, onde tem geralmente mais os dobramentos modernos, vão acontecer ou, né, alterou a altitude, nós vamos ter essa característica. Mas ocorre nos Alpes escandinavos, nos altos do norte, na Itália, no sul, tá? Onde tiver o relevo mais elevado vai acontecer. Né? Por conta, né, da altitude, é um clima tão rigoroso quanto o polar. E o clima polar ocorre somente no extremo norte da Noruega, da Suécia, da Finlândia e da Rússia, maior país do mundo, certo? Estão situados na zona polar, né? Ou em áreas de grandes altitudes, como a gente acabou de falar, e apresentam as temperaturas extremamente baixas. Os verões duram 2 meses e as temperaturas ficam em torno de 9 graus. Então, para você ver como que o negócio é rígido, é muito frio. E o clima frio, né? Tem o polar. Então, em latitudes que estão no círculo polar ártico, né? Ou passando um pouquinho, tá ok? Ele se estende até as proximidades do círculo polar ártico, apresenta os invernos muito frios, com média de -8 em janeiro, e verões mais amenos, com temperaturas em torno de 14 graus no mês de julho. Então, quer dizer, peraí, mas julho é verão? Sim, nós estamos falando de hemisfério norte, galera, não pode esquecer, tá ok? As paisagens naturais da Europa, vamos falar, certo? São diversas e são diretamente influenciadas pelo clima, né? São influenciadas pelo clima e por outros fatores naturais, como relevo, solo, lembra? A gente acabou de comentar. Então vamos lá. Floresta temperada, que é associada aos climas temperado continental, temperado oceânico. A floresta, essa floresta, ela cobre originalmente toda a porção da Europa que se localizar no sul do paralelo de 60 norte. Atualmente há poucas áreas preservadas, né? Mesmo com o esforço de vários países europeus para recuperar esse bioma, né? Foi muito devastado por conta da própria necessidade econômica de retirar essas matas para construção e construções e outras coisas. Tem 3 tipos de florestas temperadas na Europa: deciduais, que são chamadas de caducifólia, aquelas folhas, né, que durante os períodos mais frios do ano, as folhas mudam de cor, perdem sua coloração, tem aquela aparência de velhas e tal. As coníferas, né, que são uma espécie de formato de cone, né, os pinheiros, né, chamados pinheiros. Então, as coníferas, né, para que o gelo não pare nas suas folhas, então ela tem esse formato e tal, e ela faz como se fosse, ela tem nas suas folhas como se fosse uma parafina, né, para proteger contra o frio. E também nós temos as chamadas mistas, que apresentam características das florestas de coníferas também, parecido, né, depende do lugar.
e não perdem as folhas durante o ano. Então, elas são encontradas mais nos Alpes, né? Regiões mais frias aí e tal. As estepes e pradarias, né? São associadas aos clima temperado continental. Lembra que tem uma época que fica muito frio no inverno e tal? Na porção central da Europa e também próximo ao semiárido, né? Na parte leste do continente. Em geral, são campos naturais com poucas árvores, né? Vegetação rasteira, arbustos, e geralmente elas ocorrem em planícies que apresentam solos férteis. Lembra da planície, grande planície da Europa? Lembram disso? Vamos lá. Floresta mediterrânea, que está localizado nas proximidades da costa do Mar do Mediterrâneo, né? Próximo ao Mar Negro. Além disso, o que é? Está associado ao clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea, árvores que estão adaptadas às condições climáticas, como as oliveiras, lembra? A produção de azeitonas, né? Sobreiros, além de muitos arbustos e também na Itália, naquela região, a produção de vinho. Ah, tudo bem? As parreiras, né? Foi intensamente desmatada para o uso econômico, tal, das plantas até mesmo. Ainda tem áreas que são preservadas, principalmente nas encostas, nos morros, nas ilhas, né? As oliveiras que são plantadas, como disse, tal, são uma das maiores questões econômicas agora. Temos a tundra, né, que é a formação vegetal associada ao clima polar, né, temperaturas negativas em todos os meses do ano, né, com no final grande precipitação de neve, o solo fica congelado, parte do ano forma aquela camada de gelo chamada permafrost, ou permafrost. Então, essa espécie de tundra, ela também pode aparecer alguns arbustos. Ela acontece geralmente no extremo norte da Rússia, países escandinavos e a Islândia, né? Vai aparecer os líquens, né? Que são um tipo de vegetação que duram poucos dias, né? Nessa área, tal. Mas vamos falar então também da floresta boreal ou taiga, né? Que está associada ao clima frio, com inverno muito gelado, verões mais ou menos frios, parecidos com o clima polar. Ele está no extremo norte do continente. As latitudes têm que estar superiores aos 60 graus norte, que é depois do Círculo Polar Ártico, né? Mas a floresta, ela pode se estender mais ao sul. Sobre tudo isso tem acontecido e acontece na Rússia, tá ok? Essa formação vegetal também é formada por coníferas que são altamente exploradas e desmatadas por conta, né, de fornecimento de madeiras, né, para o uso econômico, até para o uso pessoal, fazer casas, entre outras utilidades que a madeira tem, é muito explorada. Vegetação de altitude, né, por causa do relevo, nos Alpes, nos Cárpatos, no Cáucaso, tá ok? Então, nós vamos ter nos Alpes escandinavos, ocorre o clima frio de montanha. Por exemplo, mesmo que aquela área não tenha, por exemplo, mas essa área aqui tem um clima temperado mediterrâneo, mas tem um grande relevo, né? Grande altitude, né, tal, ele vai mudar, vai ter um clima frio por conta do relevo. Então, chama clima frio de montanha. Então, aí vai mudar mais próximo, mais baixo desses relevos, vão aparecer alguns arbustos, vão aparecer algumas
quanto mais for subindo, menos vegetação, tá ok? E a vegetação de altitude, opa, né? Então, foi isso um pouco da Europa, um pouquinho do clima, vegetação, um pouquinho da regionalização, um pouquinho sobre alguns países, a questão econômica. Essas são as nossas referências. Gostaria de deixar aqui um abraço a todos os professores, a todos os alunos, a todos aqueles que fazem da educação o que ela de fato é, que só poderíamos resumir em uma palavra: maravilha. A educação transforma, a educação faz com que nós tenhamos esperança de dias melhores. Um abraço, um beijo, um queijo. Valeu, galera! Aqui foi o professor Carlos. Até a próxima, se Deus quiser.